Nós vamos continuar falando sobre Homem ao Mar. Estamos numa série, né? Você gosta de Netflix? Aí, ó, tem nada a ver com a igreja. Mas a gente está numa série aqui também. Estamos aqui numa série falando, extraindo riqueza, conhecimento para nós acerca dos dias que nós estamos vivendo, do que nós estamos vivendo, aquilo que a palavra fala desses dias, o que a palavra está apontando para esses dias, aonde ela é a nossa bússola, é o norte, tem que ser o teu norte, tem que ser a tua bússola, amém? Então, nós estamos extraindo riqueza dos textos da palavra de Deus, buscando mais saber do Senhor, da voz dele. Querido, você não pode ser guiado pela Globo, você não pode ser guiado pelo Datena, você não pode ser guiado pelo Bolsonaro, você não pode ser guiado por político, você não pode ser guiado pelo médico, pelo enfermeiro, você não pode ser guiado pelo teu pai, pela tua mãe. Entenda o que eu estou querendo dizer. A tua vida espiritual precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, amém? Não tem como, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando uma coisa virar uma coisa só, aí as outras coisas, vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Estava bom, parece que ficou ruim, mas aí melhorou, parece que piorou agora. Sabe, eu estou feliz porque o Senhor tem feito grandes coisas. O primeiro culto foi incrível, mas uma coisa que a gente tem aprendido, durante a semana eu e o Hélio tem te conversando. Você viu o Hélio semana passada? Pô, o primeiro culto foi devagar, marcha lenta, mas o segundo foi uma bênção. Por quê? Porque nós temos que fazer assim, né? A gente faz assim e tal, não sei o quê, aí você vai ver que vai dar certo. Aí o Espírito Santo veio e faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que a gente falou, que a gente planejou para fazer, ele vem e faz ao contrário, para provar, para deixar claro que é Ele que é o dono dessa obra, é Ele que faz, cara, amém? Isso te alegra? Isso te tranquiliza? Então tira a mão do remo. O que você está fazendo com essa mãozona feia? Tira a mão, cara, deixa o Senhor guiar teu barco, em nome de Jesus, amém? Mas uma coisa é certa, isso aí é princípio espiritual, não tem como quebrar. Jesus, Ele sempre corresponde à fome do lugar. Se tem fome essa noite aqui, o Senhor vai se manifestar poderosamente. À tarde tinha gente faminta aqui, tinha uns mendigos famintos aqui, e Jesus veio com muito pão, muito pão. Quem está com fome aqui essa noite? Fecha seus olhos, diz para Jesus isso. Não fala para mim, fala para ele: Pai, eu estou com fome. Eu tenho um filho pequenininho, cara. Eu tenho um filho, um bebezinho de 1 ano. Quando ele começa a chorar de fome, cara, é imediato eu reagir. É imediato a mãe correr, cara, porque o pai e a mãe amam alimentar seus filhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu amor. Nós estamos aqui, Jesus, para aprender mais do Senhor. Pai, eu oro essa noite por um batismo de amor. Eu oro essa noite para que o Senhor venha, Pai, aquecer os corações, Jesus. Venha alinhar, venha exortar, Pai. Eu abro mão daquilo que acho que tenho, acho que sei, para ter só a Ti, para receber só de Ti, para poder dar só de Ti. Jesus, fica com a gente. Abre, Senhor, os nossos corações e a nossa mente, o nosso ouvido, para receber, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos nessa série, Homem ao Mar, falando disso. É o 4º culto hoje, então talvez alguma coisa você vai perder, alguma coisa você vai ficar boiando, porque a gente vem construindo um raciocínio, mas não tem problema, você vai lá no YouTube, tem todos os cultos lá gravados, você assiste de novo. Mas só para te dar um pano de fundo aqui, a gente está ficando especialista em água, amém? Glória? Então tá bom. Estamos ficando especialista em água. Qual que é a diferença do mar para o rio? A gente já falou, água agitada. O mar aponta para o pecado, para o mundo. O mar aponta para a morte, né? São águas agitadas pelo vento. O vento do mar aponta para a tribulação, para a tentação, para a opressão, oposição. Só que sobre o mar, Jesus anda sobre o mar. Ele tem autoridade sobre o mar, ele acalma o vento, a tempestade. Sobre o mar Jesus anda, mas e o rio? O rio, diferente do mar, aponta para o fluir do Espírito Santo, aponta para a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus, aponta para a vida. O rio aponta para a vida. A água na Bíblia aponta para o Espírito Santo, mas o rio aponta para o fluir do Espírito Santo, ou seja, para o mover do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo sobre isso, nós estamos falando sobre isso todos esses dias. Então, pelo menos isso você precisa entender.
E Jesus, a gente já está falando aí nos outros domingos, né? Jesus, quando ele pega aqueles homens e chama para ser seus discípulos, primeira coisa, ele manda para o mar, vai para o mar, por isso o homem é o mar. Essa expressão, homem ao mar, é quando alguém cai do barco, alguém cai do navio, e aí se grita, homem ao mar, ou seja, para a embarcação, tem que resgatar esse cara. Porque Jesus disse assim para aqueles discípulos, eu vou fazer de vocês, não pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Então, tem que ir para o mar, cara, o perdido está no mar. Enquanto que o mar aponta para tudo isso de ruim que eu estou falando, e o rio aponta para tudo de bom que eu estou falando, a palavra vai dizer que o rio, todo o rio, corre para um lugar, não tem rio parado, todo o rio corre, é uma água corrente, não é uma água parada, é uma água corrente, ou seja, o fluir do Espírito Santo é ação, é movimento, e todo o rio corre para o mar. Todo o fluir de Deus aponta para o mundo, aponta para o perdido, aponta para o pecador, passa por nós, mas é o objetivo, o caminho, o destino é lá, amém? Então o que você está recebendo aqui de maravilhoso não é para esse ambiente, para esse prédio, é para amanhã, segunda-feira, chão da vida, é lá onde esse fluir vai acontecer, amém? Isso é muito importante na tua casa, no teu trabalho, onde você estuda, as pessoas que convivem com você, esse fluir tem que acontecer lá. A gente está aqui, crescendo nisso, aprendendo sobre isso, isso é muito importante. Enquanto que Jesus anda sobre o mar, tem autoridade sobre o mar, no rio, ele flui no rio, ele é batizado no rio, ele entra dentro do rio. Enquanto que Pedro andou sobre as águas, a gente vai ler sobre isso, o profeta Ezequiel, ele entrou num rio que não dava para passar nado, ele ficou submerso lá dentro. Enquanto que Pedro começou a afundar na água do mar e Jesus tirou ele de lá, apontando para a salvação que ele fez na nossa vida, outros ele manda mergulhar dentro, no rio. Há uma diferença muito grande, mas muito grande. Você não entendeu? Muito grande, é muito grande, cara. Sabe por quê? Porque tem gente mergulhando dentro do mundo, e tentando pisar nas coisas de Deus, ficar fora das coisas de Deus. Nas coisas de Deus você entra, e no mundo você fica fora, amém? Aí você fala, mas pastor, isso aí você tem que pregar para os jovenzinhos, pastor. Isso você tem que pregar para os adolescentes, os caras que catam mina no mundo. Ninguém é dessa época aqui, né? Já vê todo mundo casado aqui, não tem graça pregar essas coisas. Já vê todo mundo com filho aqui, não tem graça pregar essas coisas aqui. Né? Não, tem que pregar para os jovens gostam de no mundo beber, ficar bebendo, né? Nós não sei porque você está falando isso, nós já sabe. Fala assim, fala com português errado, que é para dar intimidade mesmo com a coisa, com o assunto. Acontece que eu não estou falando sobre essas ações, essas práticas, eu estou falando sobre a mentalidade do mundo. Tem muita gente dentro da igreja com a mesma mentalidade do lado de fora. Tem muita gente dentro da igreja chamando o dinheiro de Senhor. Tem muita gente dentro da igreja vivendo por suas próprias paixões e vontades. Tem muita gente dentro da igreja rejeitando a Deus e o fluir da vida dele, tentando ser dono do próprio remo, da própria embarcação. Aceita, gosta do estilo, da estrutura religiosa, da ideia de um Deus que quando você morrer vai te salvar, gosta disso, mas ao mesmo tempo não usufrui do processo. Então essa palavra é para nós, é para todos nós. Eu ouvi um amém? Faz parte, cara, é para todos nós, cara. Então o Senhor está falando com a gente nesses dias. Não se trata de fluir, se afundar numa mentalidade igual todo mundo vive. Deixa eu pegar emprestado sua mãe, você não é todo mundo. É o contrário, é fluir na vontade de Deus e ficar a par, ficar acima de tudo que está acontecendo do lado de fora. Sobre o que há do lado de fora, existe autoridade para nós exercermos, praticarmos.
Bom, esse é o pano de fundo, você já sabe, já estou 3 domingos falando sobre isso. Vamos caminhar. Mateus capítulo 14. Não tem como, eu comentei isso mais cedo, não tem como a gente terminar essa série se a gente não falar dessa passagem, Jesus andando sobre as águas. Não tem como, né? Falar do mar, falar de tudo isso e não citar esse texto aqui. Então hoje a gente vai ler, a gente vai extrair riqueza para a gente. Mateus capítulo 14, verso 22, é a mesma passagem, também está escrito em Marcos 6,45 e João 6,16. Também está escrito lá. E por que a gente está falando de tudo isso? Para que a gente cresça em experiência com Deus, para que a gente cresça em sobrenatural, para que você tenha experiência com os milagres de Deus, para que você veja o poder de Deus, toque, consiga usufruir, ter vivência com isso. Isso é muito importante, é isso que vai estruturar a tua fé, é isso que vai dar solidez para a tua vida, a tua jornada cristã. Então isso é muito importante e é para nós. E aí ainda dentro da introdução, eu queria falar o seguinte, o porquê que algo que assim motiva, que inspira a esse sermão essa noite aqui. Já comentei mais cedo, comento de novo, porque agora é outro time aqui. Aí eu falava para os meninos no café, como pregar o mesmo sermão de maneira diferente? Hoje tem outros corações, outras vidas, outras pessoas, e o Senhor quer falar com você especificamente. Amém? Abre seus ouvidos. Cara, da onde eu estou como pastor, aonde eu estou enxergando, da perspectiva que eu estou olhando, nós viemos atravessando um período de pandemia, já fez aniversário a pandemia, você sabe disso, um momento desafiador para todo mundo, um momento difícil para a humanidade, para todos, sem exceção. A pandemia veio provocar isso, e a pandemia para nós fala realmente de oposição, tentação, provação. São dias difíceis, são dias desafiadores. Mas da onde eu estou olhando, da perspectiva do trabalho que eu estou realizando, qual foi algo que tem me chamado a atenção? Lá no começo do ano, quando começou a pandemia, começou os lockdowns, e a gente não sabia direito o que era, e a gente não sabia por que tinha que usar máscara, uns falavam que era mentira, que era golpe chinês, que era coisa da China, que era uma gripe, e que não tinha perigo, a gente não sabia se tinha, bom, enfim, começou os primeiros lockdowns, a igreja parar, a igreja ficar fechada, a igreja indo para o online, a gente começou a experimentar isso, mas quando a gente voltava para o presencial, o que eu percebi, qual era a minha percepção das pessoas? As pessoas voltando com garra, com coragem, com gana, voltando com a faca nos dentes, com expectativa. Só que o tempo foi passando, e agora no começo do ano, no final do ano nós tivemos de novo um período presencial, todo mundo, a igreja, faca no dente, e nós tivemos de novo um lockdown por uma segunda onda, né? Não é assim que chama? Segunda onda, uma mutação do vírus, o vírus diferente, mais letal, mais infeccioso, os números mais altos, na saúde, blá, 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 blá. Qual que é a minha perspectiva agora, voltando presencial de novo? Medo. Pessoas com medo, pessoas retrocedendo. Um ano depois, o cenário é de pessoas voltando para trás, é de pessoas abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão daquilo que Deus plantou nos seus corações, os propósitos que Deus colocou, pessoas voltando, dando passos para trás com medo. E ao observar tudo isso, observar aqui esse ambiente, esse cenário, para mim faz muito sentido. O tanto de atendimento pastoral, o tanto de conversa, o tanto de gente que precisa, tem mostrado sinais de derrota, de voltar para trás, de desanimar, de abrir mão, de desistir. E olhando para tudo isso, e trazendo, e faz sentido tudo que a gente está falando. Está fazendo sentido o que o Senhor tem falado com a gente, aquilo que Ele tem proposto para nós. Porque quando a gente fala uma série, quando a gente vai pregar, a gente, enfim, primeiro, para começar, o sermão já falou comigo, o sermão já me pegou já. Se o sermão não me pega, eu não falo, deixa aí na gaveta.
Porque se não serviu para mim, não vai servir para ninguém também. Então, quando a gente vem ministrar, por exemplo, domingo passado, hoje de novo, é porque durante o dia, durante a semana, o Senhor já está me arrebentando. E faz muito sentido o que o Senhor está falando. Faz muito sentido. Amém? Então vamos lá, vamos junto. Mateus 14, 22. Dá um gole aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e que fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Pausa. Logo em seguida, 22, o que é isso de logo em seguida? Se você ler para trás aqui o versículo, no versículo 13 do mesmo 14, capítulo 14, é a multiplicação dos pães. Jesus com uma multidão, multiplica pão, alimenta aquela multidão e vai despedir eles, mas antes ele fala para os discípulos, entra no barco e atravessa para o outro lado, eu vou encontrar vocês lá. E Jesus fica com a multidão. 23, continuando. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocaram foram curados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? Você está aí? Não me deixa sozinho aqui não, que esse pastor é carente. Fala comigo. Amém? Não vou continuar enquanto vocês não conversar comigo. Bora. Queridos, antes de a gente começar a falar de mar, antes de a gente começar a falar de andar sobre as águas, antes de qualquer coisa, você já aprendeu tempestade, oposição, treta comendo solto, e a proposta é você andar sobre tudo isso. Já foi falado sobre Pedro em outras pregações, você já sabe. Mas antes de a gente começar a falar de qualquer isso, quero te dar uma chave aqui, quero te dar um segredo, quero te dar uma dica muito importante. Só anda por cima da água quem tem um lugar de oração. Jesus andou sobre as águas, mas antes disso ele estava no monte orando. A tua vida de oração, cara, vai te proporcionar esses ambientes. E você precisa pegar essa dica. Você precisa pegar esse entendimento, esse princípio. Sabe, você sabe que você sabe, aqui ó, vou brincar de novo aqui. Longe de você ou de mim ganharmos o apelido de irmão metralhadora, tá ligado? Aquele que começa a orar e mais parece o locutor de futebol do rádio. Fala. Daqui 5 minutos, cara, você já orou sobre tudo. Todos. E acabou o assunto. Oração você já entendeu. Oração é diálogo, não é monólogo. Oração é guiado pelo Espírito, não é guiado pela sua cabeça. Então o que isso quer dizer? Por que você tem que subir acima do nível do mar? Por que Jesus, toda vez que ia orar, ele subia acima do nível do mar? Porque você já entendeu, porque no mar é onde está acontecendo o vento, a treta, a tempestade, a tribulação, a oposição. Você precisa estar em um lugar acima das vozes que vão te confundir, das vozes que vão te distrair. Você precisa estar num ambiente fora do natural. Tudo isso que está acontecendo é natural, mas você precisa estar num ambiente sobrenatural.
é um ambiente mais alto. O lugar de orar é num lugar mais alto. Você não pode orar baseado no natural. Orar no nível do mar é aquela oração que você vai orar pela cura, pelo dinheiro, pelos boletos, pelo emprego, pela família, pela vozinha, pelo vozinho, pelo cachorro, papagaio. Você vai orar pelo Bolsonaro. É isso. Você vai orar pelo aquilo que você está vendo. Mas Jesus ensina que a oração não é assim. Oração num lugar mais alto, é separado. Mateus capítulo 6 vai dizer que quando orarem, vão para o lugar secreto, vão para o quarto de vocês, se livrem das distrações, foca no Senhor, coloca a voz, o teu ouvido no Espírito. Sabe por que você vai falar, mas Ele vai responder? Mas na verdade você vai entrar no quarto para orar por algumas coisas, e o Espírito Santo vai te guiar a orar por outras. Quem já experimentou isso aqui? Cara, você entra, você vai orar, e você vai orar porque você tem que orar, porque é sua rotina de orar, sabe, mas você começa ali uma oração, você começa falando algumas coisas com Deus, mas de repente o Espírito Santo está te constrangendo, Ele está falando com você, está te guiando, quando você menos percebe, você já está intercedendo pela pessoa X, mas não de uma maneira natural, você nem esperava por isso, você nem pensava naquilo, você está sendo guiado. Mas oração é isso, só anda por cima da tempestade aquele que tem uma vida de oração. Oração é tua arma de guerra. Efésios 6 dizem, estejam revestidos com toda a armadura. Toda a armadura, por quê? Porque vai ter cilada, para vocês resistirem. Pô, se o apóstolo está falando, é porque vai ter mesmo, cara. É porque vai ter. E para resistir na batalha, você precisa da tua armadura. Mas ele vai dizer assim, acho que se não me engano é o verso 18 do capítulo 6 de Efésios: orando em todo tempo no Espírito, com E maiúsculo. Orar no Espírito não é orar com a sua própria cachola, é ser guiado por Ele. E quando nós temos essa prática, quando nós temos essa profundidade, esse é o tipo de gente que passa por cima das águas. Esse é o tipo de gente que passa ileso na tribulação. Quem concorda comigo diz amém, pelo amor de Deus. Amém. Cara, pega essa dica. Nós estamos falando tanto sobre isso, mas você precisa colocar em prática aquilo que você recebe aqui nessa casa. Você precisa praticar. Comece a praticar a oração. Jesus está ensinando para a gente. Jesus era Jesus, e Ele não abria mão disso. Olha que louco, Jesus andando no meio da multidão oprimindo Jesus, apertando Jesus. É a passagem da mulher do fluxo de sangue. Saiu virtude de mim. Todo mundo em cima de Jesus. Muita coisa acontecendo, muito sinal acontecendo. Por que Jesus estava passando por ali? Por que aquela cena estava acontecendo? Porque na verdade, o amigo dele tinha falado: Jesus, vem orar pela minha filha, ela está mal. E Jesus estava a caminho, e no caminho acontece essa cena. Olha quanto milagre. E Jesus chega lá, a menina está morta, e Ele vai lá e ressuscita a menina, e o número da fama aumenta, o número de like aumenta exponencialmente. O Instagram de Jesus começa a bombar. Jesus já está se tornando um influencer da época. E quando Ele sai de dentro da casa, a galera está o quê? Está como? Rei, Jesus é nosso rei, não é isso? Esse cara é incrível, quem que é esse maluco, esse cara é muito poderoso. Minha irmã está internada na UTI, você tem que ir lá visitar no hospital. Minha sogra está com ferida de micose no pé, você tem que ir lá orar pelo pé da minha sogra. Jesus, minha empresa está quebrando, você precisa lá fazer um socorro financeiro na minha empresa. Deixa eu te dar um dado aqui, um parênteses aqui, que eu lembrei agora. Olha só, você sabia que a mulher do fluxo de sangue, para ela ter entrado na cidade, ter enfrentado a multidão e chegado a tocar em Jesus, ela colocou a vida em risco?
Porque a mulher, naquele esquema impuro que ela estava, você sabia que existia uma cidade só para as pessoas impuras? Leprosos, mulheres nesse estado, pessoas com doenças contagiosas, eles ficavam à margem da sociedade. Se eles fossem pegos no meio da cidade, eles podiam ser linchados e mortos. Quando aquela mulher decide entrar na cidade, fazer o que fez, ela corre risco de vida. Jesus sai da casa da menina, do amigo dele, aquela mulher que tinha acabado de ser curada. Jesus, você precisa ir lá na minha cidadezinha, lá no meu bairro, você vai curar todo mundo, você vai acabar com aquela cidade. Sabe o que Jesus faz? Ele fala, dá licença, eu preciso ir ter com o Pai. Jesus larga toda a fama, Jesus larga toda a demanda humana, sobe ao monte para ter com o Pai. Eu estou querendo te dizer que subir num lugar espiritual, alto, longe das distrações humanas, e ter um tempo com Deus, é de primeira prioridade. Amém? Vira para a pessoa do seu lado, dá uma cotovelada nela, fala assim, você precisa orar mais. Aleluia. Olha só. Olha só. Posto isso, qual que é o cenário? Aqueles homens num barco, atravessando de um lado para o outro, fazendo uma travessia. Anota essa frase em nome de Jesus hoje, é para a nossa igreja, é para nós aqui, é para você, é para mim. Anota isso, toda crise bíblica aponta para um romper. Toda crise de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, aponta para um romper que está chegando. Toda crise, pastor, me dá exemplo. Posso te dar. Quantos você quer? Fala aí, Tiago, quantos você quer? Um só? Que miserável, só um. Eu vou pegar o que eu mais gosto, tá? Jesus no Getsêmani, no jardim, em crise, em choque, suando gota de sangue, dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus vence aquela crise e vai para o romper dele, chamado cruz. É um romper tão grande que só divide a história no meio, antes e depois. Só. Se você tiver mais curiosidade que o Tiago, vai em Hebreus capítulo 11. Todos os grandes homens, todos. Quem aqui quer ser um grande homem de Deus? Levanta a mão. Uma mulher de Deus, bem poderosa, empoderada no Espírito. Amém? Antes do teu romper vem crise. Eu não estou falando dor de barriga. Não estou falando teu marido deixar a toalha molhada em cima da cama. Não é essas tretas assim do dia. Eu não estou falando disso. Estou falando de boleto para pagar. Estou falando de crise mesmo. Estou falando de treta. Se não chegou tua treta, ainda nem chegou teu romper. Mas se você já está na treta, a boa notícia é essa: o romper está perto. O romper está perto. Todo grande homem de Deus, ele vai ter que passar. E não, às vezes não é só uma vez na vida não. Toda vez que você tiver que romper de um estágio para o outro, você vai ter que enfrentar oposição. Sempre haverá oposição, Tiagão. Sempre. Deus falou com você, você fala, eu quero ser um homem de Deus, eu quero corresponder. Quando você se levantar da cadeira, haverá oposição. Se você é um homem de Deus, vivendo a vontade de Deus, toda vez que você abrir o olho de manhã e falar bom dia mundo, haverá oposição. Sabe por quê? A palavra já garante, o mundo vos odeia, porque odeia a mim. Sabe qual é a mentalidade desse mundo?
é que você precisa de muito like, você precisa de muita aprovação, você precisa de muito tapa nas costas, de muito empurramento, vou inventar uma palavra aqui, você precisa de muita palavra de afirmação. Deixa eu te falar, Jesus já falou, esquece, haverá oposição, vai ter treta, é para os fortes mesmo, não é para todo mundo. Tem uma frase que eu uso desde lá do Roxo, lá da minha adolescência lá, que é assim, ó: fazer a vontade de Deus não é para quem pode, é para quem quer. A frase é ao contrário, né, no mundo, né? Não é para quem quer, é para quem pode, não é isso? Não, a vontade de Deus não é para quem pode, é para quem quer. Sabe por quê? Fazer a vontade de Deus é impossível. Diga comigo, impossível. Impossível, é por isso que Ele veio fazer no teu lugar, pronto. Você só precisa entrar na obra de Jesus. Essa é a tua treta, é entrar na obra de Jesus. Sabe o que o mundo vai fazer? Ele não vai te impedir de vir no culto, Tiagão. Ele não vai te impedir de vir no culto. Estou pregando só para você hoje. Ele não vai. Você pode chegar mais perto aqui, cara. Ele não vai te impedir de vir no culto. Ele não vai impedir de você ser crente, de ler a Bíblia. Mas quando você se levantar e falar, eu vou fazer a vontade de Deus, aquilo que o Pai colocou no meu coração, vai ter oposição. Vai ter aqueles homens, eles tinham um destino para chegar do outro lado, cara. A travessia fala disso, fala de chegar do outro lado. O que eles estão enfrentando no meio do mar? Água agitada, oposição, vento. E eles remando, e diz a palavra que eles não tinham mais força, eles não conseguiam vencer as ondas. Olha só, a Bíblia diz, se você complementar os textos, se não me engano é o de Marcos, vai dizer que eles estavam mais ou menos a 5 quilômetros de distância, no meio do mar, de onde Jesus estava. E Jesus alcança eles andando. Prova é que eles estavam remando, a madrugada, era de madrugada, sem sair do lugar. Cara, eu não sei você, mas eu não sou pastor de uma comunidade para ficar no mesmo lugar. Jesus tem um lugar diferente para nós. Jesus tem um lugar mais alto para a gente. Jesus tem um lugar mais poderoso para mim e para você. Você não entrou nessa família para ficar no mesmo lugar. Cara, eu ministrei com uma pessoa semana passada, e eu nem lembro quem que era, mas isso ficou no meu coração. Se for você que estiver aqui, vem falar comigo depois, que eu queria lembrar o que eu falei direitinho, ou o que o Espírito falou direitinho, sabe? Mas eu lembro dessa ministração forte sobre uma pessoa, sabe, dizendo assim, que aquele amor que te chamou e te encontrou, não é só isso, tem mais desse amor para você. A esfera que você experimentou do Senhor não é só isso. Não é para você ficar parado no lugar, é para você andar. Você precisa chegar do outro lado, você precisa chegar num lugar. Tem um lugar para você chegar. Tem um lugar para mim chegar. Tem um lugar de destino para cada um de nós. Tem um propósito para cada um de nós. Mas pastor, quem é membro dessa casa há muito tempo, a gente fala isso constantemente. Mas veio a pandemia e trouxe amnésia em algumas pessoas, trouxe medo em algumas pessoas. E sabe o que eu sinto no Espírito do Senhor fazendo? Como uma brasa que está para se apagar, e Ele soprando, sabe, trazendo chama de novo para dentro de nós. Você está sentindo isso em nome de Jesus? Eu tenho sentido esse renovo na minha vida nesses dias. Eu tenho sentido esse renovo na minha vida nesses dias. Eu não posso responder pelo mundo, mas essa comunidade aqui não vai andar debaixo de medo. Tua vida não vai andar debaixo de medo, tua vida não vai retroceder. Você não vai andar em círculo. Só se você quiser. Só se você quiser. E alguém mais amoroso que eu diria, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não quiser. Mas como eu não sou essa pessoa amorosa, aí eu falo para você, não está tudo bem, vai ficar tudo ruim, vai ficar pior do que está hoje.
Que amor é esse que engana, que trai com um beijo? Eu poderia trazer palavras adocicadas para você e falar o que você quer ouvir. Mas deixa eu te falar, se você não chegar do outro lado, vai ficar pior. E por isso que eu estou aqui suando, transpirando, ficando rouco, para comunicar o que o Espírito Santo tem falado com a gente. Você precisa chegar do outro lado. Dá uma cotovelada na pessoa e fala assim: você precisa chegar do outro lado, em nome de Jesus. Vou ler uma passagem para você aqui, ó. Romanos capítulo 5. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, não nos confunde, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do seu Espírito Santo, e Ele nos concedeu. A pergunta que eu quero deixar para você responder durante a semana, você que faz parte dessa comunidade: quem você quer ser depois dessa travessia? Tirou 3 dias para responder, Carol. Quem você quer ser depois dessa pandemia? Quem nós seremos depois dessa crise? Muitos entraram sem ansiedade e vão sair ansiosos. Muitos entraram sem depressão e vão sair sem depressão. Muitos entraram com emprego, vão sair sem emprego. Mas muitos entraram sem Jesus e vão sair andando sobre as águas. Quem você vai ser depois desse tempo? Eu espero que seja alguém maior. Quero te dar o segundo ponto. Já te dei a oração. O segundo, coragem. O Senhor tem falado com a gente, coragem. Coragem. Diga com voz de profeta: coragem. Qual que é o cenário? Discípulos cheios de medo, cheio de pavor, vendo fantasma. Homens aterrorizados. Nos outros evangelhos, tem um evangelho que vai dizer que o coração deles estava endurecido, incrédulos. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães, e no meio da madrugada, eles já estão com o coração incrédulo. Agora, olha o cenário que eu montei na minha cabeça aqui, ó. Eles estão aqui, ó, remando, vencendo aquelas ondas, vencendo o vento, lutando contra o vento, lutando contra as ondas, contra o mar, remando, madrugada inteira. E até então, mas quando eles veem Jesus, eles ficam aterrorizados. No natural, com a força do braço, tá tudo bem, mas o sobrenatural amedronta, aterroriza, traz medo, tira o conforto. O sobrenatural deixa aqueles homens em choque. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui? Que muitas pessoas, enquanto elas conseguem ter o controle das coisas, elas se sentem confortáveis, mas quando elas perdem o controle das coisas, isso traz medo. E Deus está falando que você precisa de coragem. Mas o contrário de medo não é coragem, é amor na palavra de Deus. Então eu oro para que Deus te dê amor nesses dias, muito amor nesses dias. 1 João 4 vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Se nós temos encontrado um cenário de medo, é porque tem faltado o amor de Jesus, tem faltado o amor para essa casa. Como que Jesus liberou amor sobre nós? Cruz, se dando. Quando você reter, sabe o que vai acontecer?
vai acabar o amor. Quem está disposto e disponível hoje a tomar sua cruz, abrir mão das suas paixões, do eu, das suas vontades? Quem essa noite aqui? É o pastor que tem que morrer, se crucificar e liberar amor para todo mundo? É isso que diz a palavra? Ou é uma comunidade? Ou é um atrás do outro, um após o outro? Quem é que tem que rasgar o peito, o coração, as suas paixões, o seu ego, sua vaidade, liberar amor dentro da sua casa? O pastor? Ou é você? Sabe o que vai acontecer quando você reter? Vai acabar o amor. Sabe o que vai acontecer quando acabar o amor? Vai aumentar o medo. Quem hoje vai rasgar o peito? Fala: Deus, pega tudo. Quem hoje vai abrir mão da vaidade, do orgulho, do ego, e vai falar: Deus, cara, vamos fazer assim, vamos tirar o esboço, aí fica melhor, né? Eu sinto fortemente no meu espírito o Senhor dizendo assim para alguns irmãos: cara, tira a mão do remo. Tira a mão do remo. Por que é que você tomou o controle de volta para a sua vida? Vamos lá, o Senhor está falando repetitivamente aqui nessa casa. Pelo amor de Deus, entende isso, que eu quero pregar outra coisa. Quem mandou você pegar o controle da sua vida de volta? Cara, Deus quer ser Deus na sua vida. Deus quer ter o controle da sua vida. Quem mandou você voltar para trás? Quem mandou você dar... Cara, eu sinto o Senhor falando sobre essa comunidade. Pessoas estão retrocedendo. Quem mandou você retroceder? Eu não tenho isso para você, eu tenho o melhor para a sua vida, cara. Você precisa experimentar o fluir de Deus na tua vida de novo. Apaga essa luz, Marcão, por favor. Cara, você nem precisa nem me enxergar. Enxerga a Deus, em nome de Jesus. Cara, vamos lá, por favor. Ouve o que o Espírito está falando no teu, aqui, conectando com você. Pega isso, cara. Coragem. Quem mandou você ter medo? Sabe, o amor de Deus hoje vem para você, não para você se sentir melhor, mas para arrancar esse medo. O amor de Deus hoje está arrancando medo nessa casa. Todo espírito de confusão. Eu sinto pessoas confusas. Mas peraí, Deus falou 2 anos atrás uma coisa, agora é outro cenário. Ele falou para eu fazer, agora não é para fazer. Cara, quem mandou você retroceder? Fica com a palavra de Deus. Na dúvida, fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus dizendo para você: vem. Vem, cara. É assim a vida cristã. Você dá o passo e Ele coloca o chão. Não é o contrário. Você dá o passo e Ele coloca o chão. Hoje Jesus está te chamando para dar um passo. Vamos lá. Que passo que você vai dar amanhã, segunda-feira? Eu sinto forte isso no meu espírito aqui. O que você vai fazer quando você sair daqui, cara? Tem pessoas que você precisa ligar ainda hoje, cara. Você precisa ligar para ela e falar assim: cara, eu estou liberando perdão sobre tua vida. Eu estou liberando, cara. Você não me deve mais nada. Vamos lá, cara. O que você vai fazer? Você tem que dar um passo. Dá o seu passo, o Senhor vai fazer o sobrenatural. Vamos lá, isso chama-se fé. Sabe, eu vejo como um músculo aqui, o Senhor esticando esse músculo. Ele quer aumentar a tua fé. Você precisa crescer em fé. Essa comunidade precisa crescer em fé. Essa comunidade precisa conhecer Jesus. Essa comunidade precisa conhecer Jesus. Eu falo de novo o que eu falei à tarde. Sabe qual é o meu desespero olhando da onde eu olho? Eu olho aqui, eu vejo tanto potencial. Eu vejo tanta gente maravilhosa, tantos dons, sabedoria. Eu vejo tanta palavra de conhecimento. Eu vejo tanta coisa aqui. Sabe o que está acontecendo? Mas eu vejo um povo dizendo: eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E Deus já está falando: já te dei tudo. Eu já te dei a minha palavra. Só vai. Só vai, só vai, só vai.
Sabe quando você vai ver o sobrenatural de Deus? Sabe quando você vai ver o milagre de Deus? Quando você der o primeiro passo para fora do barco. Não tem plano B, é só plano A. Tem gente recorrendo ao plano B. Cara, em nome de Jesus, eu sou o primeiro dessa comunidade a dizer: Jesus, nós estamos rasgando o plano B, é só plano A. Quem está comigo fica de pé em nome de Jesus. Quem quer fazer esse voto? Deus, eu estou rasgando o plano B, é só plano A. Se você não sente essa convicção, não fica de pé, fica sentadinho. Mas se você é essa pessoa que entendeu essa mensagem hoje, cara, eu tinha um monte de coisa escrita aqui para falar, mas eu só quero cooperar com o Espírito Santo. Sabe, em nome de Jesus, cara, você está andando em círculo, você não entendeu? Aqueles homens estavam lá, cara, na força do braço, tentando vencer. Mas quando Jesus chega no barco, tudo se acalma. Tudo se acalma. Não tem plano B, é só plano A, igreja. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você. Você não pode dar uma de louco e falar que o Senhor não está falando. Não tem plano B, é só plano A, Elô. Rasga, fecha os olhos aí, Elô. Enxerga aí teu plano B, pode começar a rasgar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou empurrando você do precipício, você entendeu? Sabe, é o bang jump, só vai, só vai. Para baixo, será baixo. Só vai, não tem plano B, não tem plano de voltar, só tem plano de ida. Sabe os moravianos, aqueles homens que eles se davam como escravos, e eles chegavam lá, colocavam fogo no barco, para não ter possibilidade de voltar para trás. Querido, na tua vida não tem mais possibilidade de voltar para trás, agora é só ir, cara. Um dia você disse assim: eu vou viver para Jesus, e eu vou gastar tudo para Jesus, cara. Eu vejo, sabe, o Senhor me mostra aqui uma figura de linguagem, um coração pulsando forte, cara, quando ouve o nome Jesus. Faz muito sentido para você esse nome. Não adianta você tentar colocar outro nome, não vai fazer mais sentido para você. Só continua. O Senhor vai prover, o Senhor vai abrir caminho onde não tem caminho, o Senhor vai romper onde não tem onde romper. Cara, quando a gente ouve a voz de Jesus, a sepultura é rompida, a gente anda sobre as águas. Sabe o Lázaro que estava lá? Vem, Lázaro. Sabe o povo de Israel na Babilônia? Quando ouve a voz de Jesus, vem, povo. Eles saem da Babilônia. Vamos lá. Tem um lugar de amor reservado para mim e para você. Nesse lugar não tem medo. Nesse lugar o medo é arrancado. Tem um lugar de amor reservado para mim e para você. Tem um lugar de coragem reservado para mim e para você. Em nome de Jesus, você veio aqui essa noite para receber essa palavra. Essa comunidade veio aqui essa noite para receber essa palavra. O Senhor diz para a gente andar para frente. Comentei com o povo de tarde, comento de novo aqui. Quando eu pedi uma palavra para Deus, Deus, qual é a tua palavra para nós aqui? Ele me deu de novo Êxodo. Diga ao povo que marche, só avante, só avante, só avante, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que fala, o Senhor é que faz, como o Senhor quiser, o tempo é seu. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui rendidos diante do Senhor, rendidos diante de Ti, Senhor, prontos para receber, prontos para ouvir, prontos para corresponder, Jesus. Pai, aquece os corações na esperança, na perseverança, no caráter aprovado, Senhor, porque nós queremos avançar naquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas, não voltar para trás, Jesus. Arranca do nosso meio o espírito de confusão, de orfandade, aquilo que confunde as pessoas, Pai, nos faz íntegros, permanentes, convictos. Senhor, nós queremos ser constantes e não intensos. Nós queremos ser constantes na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra. Continua fluindo, continua ministrando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus?